Olá pessoal, meu nome é Luan. Eu vou explicar um pouquinho aí com um exemplo como é que faz a dosagem de concreto utilizando o método da BCP. Então, inicialmente nós precisamos ter alguns dados em mãos, principalmente do concreto. Qual é o concreto que a gente quer executar? Então aqui a gente tem o concreto de 25 MPa, que a gente vai querer que seja elaborado o traço, e tendo um slump, um abatimento de 70 mais ou menos 10 milímetros. O cimento que a gente vai usar é um CP2 E32. Os demais dados aqui, módulo de finura, massa específica, massa unitária e diâmetro máximo do agregado, são retirados de ensaios com os agregados, tá? Então tem que ser feito esse ensaio para poder sair com os valores. Aqui eu já estou dando esses dados para a gente conseguir executar o exercício. Os três primeiros itens que nós vamos verificar aqui é o desvio padrão, o FCJ, que é a resistência de cálculo, e o fator água-cimento. Vamos para o desvio padrão, então. Primeiro passo. Nós temos que adotar entre o controle rigoroso, razoável e regular, tá? Do desvio padrão. Rigoroso são as indústrias que fazem concreto usinado. Então, eles têm um controle tecnológico muito apurado, com bastante cuidado, né? Então, consegue fazer um traço mais perfeito. O controle regular, que é o último, é aquele que é feito na obra, certo? Então, sem muito controle tecnológico. E o controle razoável é aquele que você tem um profissional habilitado na obra, que vai cuidar desse traço, mas alguns materiais, ou melhor, todos os materiais, menos o cimento, é feito em volume, enquanto somente o cimento é feito em massa. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos adotar o controle razoável, com um desvio padrão de 5.5. Beleza, colocamos aqui ó, em vermelhinho, desvio padrão já adotado, a gente vai preenchendo as colunas aqui. Segundo passo, determinar o FCJ. O FCJ é o FCK mais 1,65 do SD, vezes SD. SD é o nosso desvio padrão. Então a gente vai substituindo aí na fórmula, é uma fórmula que tem uma multiplicação e uma soma depois, e a gente encontra um FCJ de 29 MPa. Percebam que para calcular um concreto que eu quero que dê no mínimo 20 MPa na obra, eu tenho que calcular ele para 29 MPa. Então ali o FCJ já é o 29 e agora a gente vai partir para o fator água-cimento. Fator água-cimento é bem importante no concreto, porque se você colocar muita água, aumentar muito esse fator água-cimento, ele pode baixar a sua resistência, e se você colocar pouco, não vai ter água para hidratar o cimento e o teu concreto vai baixar a resistência também. Tá? Então, a gente vai adotar aqui, nessa linha Y aqui, o eixo Y, achar o 29, que é esse ponto aqui, traçar uma linha reta até essa linha diagonal aqui, que é referente aos 32 MPa do cimento, tá? Do cimento, lá o CP232. Então a gente quer que ele tenha 29 MPa, utilizando o cimento CP232 a 28 dias. Fazendo isso, então, a gente traça para a vertical e encontra qual é o fator água-cimento. Nesse caso é 0,535. Vamos preencher aqui também na tabelinha dos dados, 0,535. Temos todos os dados para começar a calcular os materiais. Primeiro material que a gente vai considerar aqui, o consumo de água. O consumo de água está diretamente ligado ao diâmetro máximo do agregado graúdo e o abatimento do concreto. A gente falou que o nosso abatimento é 70 mais ou menos 10 milímetros, vai ficar nessa área aqui. E o agregado graúdo tem 25 milímetros de diâmetro, tá? Olha aqui, ó, voltando aqui no índice aqui, ó, diâmetro máximo 25 milímetros. Encontramos então, na junção dessas duas linhas, né, linha e coluna, a gente encontra que a quantidade de água por 1 metro cúbico de concreto é igual a 195 litros. O que eu faço com esses 195 litros? A gente vai usar ele para determinar o consumo do cimento. A fórmula do cimento é consumo de cimento igual o consumo de água, que serão nossos 195 litros, dividido pelo fator água-cimento nosso.
fator água-cimento é 0,535, consumo 195, chega num consumo de cimento igual a 364,49 kg por metro cúbico de concreto. Esse índice aqui a gente vai usar no restante da conta depois também. A brita. Para calcular a brita, a gente tem o consumo de brita é igual ao volume que ela vai ter vezes a massa dela. Para achar o volume, nós vamos pegar a tabelinha que está aqui, que é dimensão máxima dos agregados, no nosso caso é 25 milímetros, e o módulo de finura que, dado já na tabela, no início do problema, 2,4 o módulo de finura. Ligando aqui, nós vamos ter o 0,735 metros cúbicos para cada metro cúbico de concreto. E agora a gente substitui. Pegamos o consumo de brita, é igual ao volume da brita vezes a massa dela. A massa está representada lá no início do exemplo também. Consumo de brita, 1.139,25 kg por metro cúbico. Já temos cimento, água e brita. Falta a areia. A fórmula da areia ela é um pouco diferente. A gente vai pegar 1, que é 1 metro cúbico, e vai descontar desse 1 todo o volume que vai de cimento, de brita e de água. Porque como são esses 4 materiais que vão fazer parte do concreto, se nós tirarmos o cimento, a brita e a água, vai sobrar apenas o volume da areia. E assim a gente consegue esse dado. Então a gente vai pegar o massa de cimento dividido a massa do cimento dividido pela massa específica do cimento, mais a massa da brita dividido pela massa específica da brita, e a massa de água dividida pela massa específica da água. Nesse caso, a gente adota 1.000 kg ou 1.000 litros por metro cúbico. Continuando o cálculo aqui, a gente chega que o volume de areia ele é 0,273 metros cúbicos. Então, a gente precisa de 0,273 metros cúbicos para cada metro cúbico de concreto. Então, o consumo dela é o volume dela vezes a massa da areia. O 0,273 que nós acabamos de encontrar, vezes 2.650. Chegamos em 723,45 kg por metro cúbico. Com esse dado, nós temos os 4 materiais já calculados para o traço. Água, cimento, brita e areia. O que eu faço agora? Agora eu preciso representar o meu traço. E o traço ele é sempre representado de acordo em relação ao cimento. Então essa formulazinha aqui, ela vai identificar qual é o nosso traço. Consumo de cimento dividido pelo consumo de cimento, consumo de areia dividido pelo consumo de cimento, consumo de brita dividido pelo consumo de cimento e o consumo de de água dividido pelo consumo de cimento. Então a gente vai trocando os valores aqui. Fazendo o cálculo, a gente descobre que para cada quilo de cimento que a gente vai colocar nesse concreto, a gente precisa de 1,98 kg de areia. Para cada quilo de cimento vão 3,13 kg de brita. E para cada quilo de cimento vão 0,535 kg de água. Esse é o nosso traço pronto para esse concreto 20 MPa com abatimento de 70, mais ou menos 10 milímetros. Ok?